Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com os irmãos? Assim espero e desejo no Senhor, que em tudo te vá bem. Quero louvar a Deus pela oportunidade que me é outorgada de pela primeira vez estar aqui com este trabalho tão lindo. Este, que é um trabalho que Deus tem colocado em meu coração. Sinto a necessidade, mediante a urgência, de ministrar e comentar esta lição tão pertinente para os nossos dias. A lição da CPAD deste trimestre está subordinada ao tema A Carreira que nos está proposta. Pastor Osiel Batista, que é pastor formado em Teologia, Filosofia, Direito, Pedagogia e Psicanálise, que é pós-graduado em Docência do Ensino Superior, que já lecionou grego e hebraico no Seminário Batista. O mesmo é presidente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Tirirical, em São Luís do Maranhão. Possui diversas obras publicadas pela CPAD Casa, que desta mesma feita, ele tem trabalhado, ou através da mesma trabalhado para o Senhor. Nessa feita, com um tema mais do que pertinente, a carreira que nos está proposta. Eu não pretendo com este trabalho esgotar toda a lição. Meu intuito aqui é cooperar com o reino da melhor maneira possível. Já há quem o faça e faz, diga-se de passagem, muito bem. Temos diversos canais que trabalham com este propósito de preparar ou ajudar, auxiliar professores da escola dominical a prepararem as suas lições, mas o propósito que Deus propôs em meu coração, ele é mais objetivo, ele é mais direto. Eu tenho o intuito de realmente sentar com você, com a liberdade que o Espírito nos concede, e poder assim trabalhar a lição de uma maneira mais pessoal, vamos colocar assim. Eu quero colocar a visão que Deus me deu acerca do assunto. Amém? Espero ser claro, espero ser objetivo, espero que nosso encontro seja uma viagem deleitosa e proveitosa no Senhor. E para esta feita, eu quero dar início com a lição de número 5, a lição que será tratada no próximo domingo agora, 5 de maio de 2024. Está subordinada ao tema Os Inimigos do Cristão. Os inimigos do cristão. Este tema, quando parei para não apenas ler a lição, mas também o livro, né? Mesmo que tenho aqui o exemplar em mãos, eu pude observar que, de fato, o Espírito Santo instruiu o pastor Osiel nesta empreitada espiritual. É necessário, para que tenhamos êxito na batalha contra o mal, conhecermos de fato quem são os nossos inimigos. Isso mesmo, não apenas um, mas é no plural, os nossos inimigos. Veremos aqui na lição que pelo menos 3 de fato se destacam, os demais são adjacentes a eles. São ramificações destes inimigos. O primeiro, o adversário, o diabo, Satanás, nós o conhecemos assim, pois a palavra de Deus remove a sua máscara, uma vez que o mesmo andou por todo o Antigo Testamento sem ser notado. Você pode perceber que todo o Antigo Testamento ele anda mascarado através de uma divindade pagã, uma pseudo-divindade, né? Pagã, através de espíritos que tinham nomes ou codinomes que não estava diretamente ligado ao nome dele, mostrando a carranca quem de fato ele é. Somente quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou neste mundo com poder e autoridade de que lhe é pertinente, peculiar, ele removeu a máscara do adversário, mostrando quem de fato ele é e a que veio matar, roubar e destruir. Pois bem, para que tenhamos êxito nesta empreitada espiritual, precisamos das armas certas
para lutar da maneira certa contra os inimigos certos. Adentrando a lição, indo aqui para a nossa leitura bíblica do texto áureo, que se encontra em Gálatas capítulo 5, verso 26 e 27, o texto de ouro nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Este texto nos faz pensar. Nós já temos inimigos no plural, inimigos demais. Inimigos, diga-se de passagem, não podemos negar, não podemos subestimá-los, que tem lá o seu poder, a sua força, para que sejamos também inimigos uns dos outros. Observe o texto, olhe o texto. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Não há nada mais irritante de que alguém que busca vanglória, alguém que busca aclamações para si. Não há nada mais difícil de se lidar do que um crente que se acha o cavaleiro solitário da fé. Não há nada mais complicado de se lidar com um crente que tem dificuldade, insegurança consigo mesmo e não consegue reconhecer o valor e os méritos de seu companheiro. Não sejamos assim, meus irmãos. A partir do texto áureo, nós já temos aqui uma advertência da parte do Senhor. Esta advertência, ela tem como que sua flecha, sua ponta virada, fixada em nossa carne. Ao longo da lição entenderemos qual a posição de cada um destes inimigos aqui denunciados. Cada um deles tem a sua posição, porque de fato é um campo de batalha. E no campo de batalha, a palavra que rege, a palavra que voga é o termo estratégia. Não pense você que apenas nós, apenas do lado de cá, do lado da fé, do lado do Espírito Santo de Deus, que se tem ordem, que se tem decência, não. Ao longo desta lição perceberemos que, infelizmente, o exército inimigo ele está muito bem preparado. Mas louvamos a Deus pela graça que nos foi outorgada em podermos conhecer e assim neste conhecimento, por que não dizer, desnudar toda a estratégia do adversário, desmistificar muita coisa, porque tem muitas pessoas que vivem suas vidas pautadas em misticismos, crendices, atribuem coisas ao adversário que não condiz. E isto mais prejudica a sua jornada cristã do que lhe edifica. Fiquemos, portanto, para que eu possa aqui finalmente partir para a verdade prática com a palavra. Nada mais além de que a palavra. Para conhecer o teu inimigo, para se conhecer, para saber como ele trabalha, a Bíblia é suficiente para te mostrar, para te apresentar, porque o que nela está escrito, não há necessidade de você ir a materiais escusos. Eis uma advertência mais do que necessária, imprescindível. Tem gente buscando conhecimento acerca do inimigo, acerca de si próprio, acerca do mundo, acerca de seus adversários, em materiais nocivos, que posso, pela liberdade que Deus me dá, como ministro do Evangelho, como pastor, como pregador da palavra, como arauto de Deus, eu posso te dizer, estes materiais, dependendo do tipo de material aonde você está indo buscar,
extrair, escavar conhecimento. São verdadeiros cavalos de Troia. Mais servem para destruir a tua fé do que para edificá-la. Mas servem para te pôr em confusão mental do que ter um norte fixado em Cristo. Portanto, vigiemos, meus irmãos. Coloquemos todo o material à prova. Se as Escrituras aprovar, amém. Se alimente, coma. Não pense duas vezes. Se as Escrituras, se estiver pautado nas Escrituras, você tem liberdade para se alimentar com prazer, mas se não, se as Escrituras reprovam, não é você quem vai aprovar. Não se valha da ideia porque também trabalharemos isto, é obra da carne. Não, eu tenho capacidade para administrar esta situação, ô meu irmão. Não se valha disto. Se no material, se na comida tem algum veneno, por menor que seja, jogue fora. Despreze. Aquilo que é nocivo à sua alma não lhe serve, não provém de Deus. Se não provém de Deus, jogue fora, lance fora. Amém? Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo, somos mais do que vencedores. Jamais esqueça disso. Muitos são os adversários. Quem nos livra é apenas um. Apenas um é o nosso herói. Nós só precisamos ter apenas ele como o nosso herói. Apenas ele só dá conta do recado. Oh, glória! Glória a Jesus! A lição bíblica, ela tem a sua leitura, que será realizada em classe, abordando dois textos bíblicos. Romanos capítulo 6, verso 11 ao verso 14 e 1 de João capítulo 2, verso de número 15 a 17. Romanos capítulo 6, verso 11 ao verso 14 nos diz assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejo exacerbado da carne, desejo descontrolado da carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh glória! Oh glória! Isto não é uma palavra positivista, né? Isto não é uma frase tirada de um livro de filosofia, não. É o coração de Deus te afirmando, é o coração de Deus assinando sobre mim, sobre você, sobre a sua igreja, que nele somos mais do que vencedores, pois estamos debaixo da graça. 1 de João capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência,
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A introdução desta lição nos diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória de nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo. Por favor, redobre sua atenção com relação a este entendimento, tá? O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isto, nesta lição, estudaremos estes três inimigos da jornada da vida cristã. Saber, lembra que eu falei a princípio? Saber que o teu adversário tem estratégias já fala muito a respeito dele. E esta não é uma ideia nossa, é a ideia do próprio Senhor Jesus Cristo. Um texto bíblico indicado pelo comentarista, que é o texto, inclusive, da segunda-feira, Mateus capítulo 13, verso 39, fala muito bem a esse respeito. Fala muito bem acerca disso. Verso 39, Lucas capítulo 11, verso 18. O Senhor Jesus ali naquele texto, segundo o tema que foi colocado para a segunda-feira, a realidade bíblica do inimigo de nossas almas, esses dois textos mostram duas situações denunciadas pelo próprio Senhor Jesus. A primeira é que ele é o inimigo que trabalha 24 horas. Pois em Mateus capítulo 13, verso 39, o Senhor Jesus o aponta na parábola que conta acerca do semeador, como o inimigo que saiu a semear o joio no meio do campo do trigo. Sim, e ele semeou à madrugada, à noite, quando ninguém estava observando, quando todos estavam descansando. Ele saiu e contaminou o terreno. Ele contaminou o campo de trigo. Então fala-se que o adversário não pede um pit stop. Ele não para. Ele não precisa de descanso, pois é um ser imaterial, um ser espiritual. A segunda coisa que aqui, em Lucas capítulo 11, verso 18, o texto nos aponta acerca dele, é que ele não briga com si mesmo. Ou seja, sabe essas picuinhas que muitas vezes encontramos em alguns trabalhos, infelizmente, na obra do Senhor? Reino do Inferno não tem isso não. Por incrível que pareça. Eles são expert em criar este tipo de situação, em apresentar este cenário no meio da igreja, provocar um e outro, trabalhar numa aqui, trabalhar no outro ali. Sim, mas entre eles não há isso. Olharam para Jesus e disseram: é pelo príncipe dos demônios que você expulsa os demônios. Jesus falou: perceberam o algo ilógico que vocês acabaram de falar? Não, Senhor, o que foi? Se Satanás está dividido consigo mesmo, como subsistirá? Reino dividido não subsiste. Ele não pode prevalecer se anda em conflito consigo mesmo. Porém, portanto, é uma das obras que é apresentada acerca do adversário, é que ele não briga consigo mesmo. Portanto, precisamos conhecer que o adversário, como está apresentado no primeiro tópico, o inimigo do cristão, o diabo, no primeiro subtópico do primeiro tópico, é real. Nos diz assim o comentarista: a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônica, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes. Das 29 passagens do Evangelho em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Isso em Mateus capítulo 13,
verso 39, e Lucas, capítulo 11, verso 18, como acabei de fazer menção. A descrição, o pastor Osiel coloca aqui a descrição de Satanás e, por fim, a identidade do inimigo. Aqui eu quero me ater, como eu falei, minha pretensão não é esgotar toda a lição, né? Eu não quero esgotar toda ela, mas quero aqui pelo menos passar por cima, trazer o meu comentário segundo o que o Espírito propôs em meu coração acerca deste assunto. Acerca do adversário você precisa saber algo, pelo menos foi o que eu consegui ressaltar, para mim foi ressaltado nesta lição, sobressaiu nesta lição e eu quero repassar aqui para os irmãos. Primeiro, ele não se cansa. Segundo, é estrategista. Terceiro, é paciente. Ele é sagaz. Eu quero aqui, pelo Espírito de Deus, te dizer, vigie, vigie, ande debaixo de constante oração. Não subestime ao inimigo, nem tampouco brinque com o teu adversário. Você não deve temê-lo, pois maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor Jesus, por diversas vezes, mostrou que ele constantemente tenta, e isto nosso irmão Pedro também falou. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8, ele disse: vigiai, sede sóbrios, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Perceba, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor, nos diz em Salmo, que os anjos do Senhor estão acampados. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Sim, o Senhor está conosco. O Senhor é conosco. E por isso não tenho por que estar falando bem ou mal do inimigo, como também não devo temer citar o nome do adversário quando necessário. Nem devo falar de mais, nem devo falar de menos. Devo falar quando pertinente à minha fé, quando necessário à minha fé. Há pessoas que dizem que ele está debaixo de seus pés e fica, né? Não quero polemizar com isso, mas fica sua fé constantemente, os seus cultos são sempre em torno disso, a falar do adversário, a falar do inimigo. Muitas vezes é mais citado o adversário do que o próprio Deus. Ele é adversário meu e teu, e não do Senhor o nosso Deus. Ele é adversário de nossas almas, ele combate contra as nossas almas, contra Deus não. Deus é soberano. Deus não tem inimigo. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, em nenhum momento Paulo está dizendo que ele é inimigo de Deus. Porque para que Deus viesse a ter um inimigo, seria necessário que este tal se colocasse a nível de Deus, nível do combate contra Deus. E quem, meus irmãos, quem pode dizer que está no nível de Deus para ser chamado de seu inimigo, oponente, adversário? Deus não tem inimigo. Deus é Deus e está soberano e acima de tudo e todas as coisas. Portanto, Satanás é nosso inimigo, é inimigo de nossas almas, combate contra nós todos os dias. Isso me faz lembrar do texto de Apocalipse, capítulo de número 12, quando o texto nos fala sobre finalmente o adversário ser posto em seu lugar. Quando João, narrando a visão, disse no verso de número 10 do capítulo 12, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora,
é chegada, ou agora chegada está a salvação e a força, e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Oh glória, oh glória, oh glória! Que coisa linda, que coisa gloriosa! Isso me faz lembrar de João, capítulo de número 16, quando o Senhor Jesus, falando acerca do adversário, disse que ele já está condenado. Ele já está condenado, ele não é adversário de Deus. Ele é nosso adversário. Portanto, meus irmãos, não negligenciemos a posição de soldados. Como soldados, devemos nos manter 24 horas alertas, vigilantes, sóbrios, percebendo que o inimigo está buscando, como um predador voraz, a sua presa mais fácil, aquela que está mais raquítica, caída, fraca, vulnerável, aquela que está adoecida, aquela que está doente. Isso mesmo. Este tipo de presa é perfeito para ele. Mas debaixo do sangue de Jesus, eu e você estamos. E é pelo sangue de Jesus, segundo o que aqui está escrito, venceremos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus seja louvado por esta palavra hoje e sempre. Dando continuidade à nossa lição, o segundo inimigo que o cristão precisa identificar para vencer, posso dizer que está em posição estratégica, é a carne. O segundo tópico fala assim sobre o inimigo chamado carne. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz o conceito bíblico de carne, nos apresenta o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. O primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais, quando lá em Gênesis capítulo 2, verso 21, nos é apresentado por meio da criação. O segundo é o corpo humano inteiro, Êxodo capítulo 4, verso 7. O terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo de número 78, verso 39. O quarto, a natureza humana pecaminosa, Gálatas capítulo 5, verso 19, um texto que vamos trabalhar por demais aqui neste segundo inimigo a ser vencido. Gálatas capítulo 5, verso 19, capítulo 6, verso 8 também, ainda em Gálatas. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João capítulo 2, verso 16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Escute, glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. O segundo subtópico do segundo tópico fala acerca da carne em sua visão ou apresentação no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isso é carne, é uma referência direta à totalidade da natureza pecaminosa, à parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas capítulo 5,
Eu quero aqui abrir este texto, pois quero comentar com os irmãos acerca das obras da carne, pela visão que nos é apresentado neste texto. Gálatas capítulo 5, a começar do versículo de número 16 ao versículo de número 22, a batalha que é travada entre a carne e o espírito aqui nos é apresentada. E o texto bíblico nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a recompensa que você terá por abrir mão de teus prazeres carnais é, lógica e obviamente, não cometer as obras da carne. Porque tudo é uma questão de hábito, irmãos. Tudo é uma questão de costume. Quem não tem costume para orar, nos primeiros dias vai ter dificuldade. Quem não tem costume de evangelizar, os primeiros dias que começa a falar do Senhor Jesus, ele tem dificuldade. Quem não tem costume de jejumar, nos primeiros dias, ele tem dificuldade. Estudar, examinar as Escrituras, ler a Bíblia, nos primeiros dias ele tem dificuldade, tem lá suas dificuldades. Porém, tudo é uma questão de hábito. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, verso 17. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma guerra dentro de você, você sabe disso, perfeitamente disso. Há uma guerra dentro de você. Você sente aquela alegria diferente de tudo na vida, com um direcionamento. Vai orar. Não é uma voz de fora para dentro, mas é uma voz de dentro para fora. Você sente aquele direcionamento do Espírito de Deus falando ao teu espírito. Vai orar, vai cantar, me adora, louva o meu nome, glorifica o meu nome, medita nas Escrituras. De repente vem a carne e diz, mas tu sabe, né, até tu pegar o arranque e o desenvolvimento espiritual vai sofrer um bocado. Faz o seguinte, deita, vai ter o culto à noite, aí você faz isso lá no culto, aí vai chegando a hora do culto, ele já começa a falar com você, mas você já foi tantas vezes, você está cansado, você está vendo? Irmãos, perceba, nem tudo é o adversário, nem tudo é o diabo. Sim, ele tem a sua parcela de culpa, mas nem tudo é ele. Sabe por quê? Porque ele anda ao derredor. Certa feita, um pastor amigo meu, pastor Ilmar Cardoso, servo do Senhor, ele ministrando acerca disto, ele trouxe a seguinte analogia, eu achei muito interessante. O adversário ele não pode combater com você diretamente. Então o que ele faz? Ele coloca a arma na tua frente. Ele apresenta a arma diante de você. E ele te alicia para que você pegue, aponte contra si mesmo e cometa suicídio espiritual, chamado pecado. Ele adorna a arma fica bonita e a ideia de se matar é mais bela ainda. Obviamente que não é com essa literalidade, né? Nós sabemos como o inimigo age, como ele atua. Sempre pregamos, desde criança que eu ouvi esta analogia, ele não vem com a carranca dele, com chifre, tridente, cauda pontuda, todo vermelho, não. Ele vem com sapatinho de lã, bonitinho, organizado. Coloca diante de você o pecado e este pecado te seduz. Engraçado que é trabalhado aqui, neste mesmo texto, a ideia que é apresentada é que não é algo que é imposto à tua carne. Você não é levado a atrair-se por um pecado que a tua carne não tem prazer. Ele vai trabalhar com você em cima do que a tua carne gosta. Aquilo que naturalmente a tua carne
se atrai. Coisas que você olha assim por sua própria natureza. Com isso eu quero dizer, tem coisas que para mim é tentadora, mas para você não é. Tem coisas que para você é tentação, mas para mim não é. Eu consigo vencer tranquilamente, mas tem coisas que a mim eu preciso correr, eu preciso fugir, porque são do agrado de minha carne. Quem falou muito bem sobre isso foi o nosso irmão Tiago. Tiago, escrevendo sua epístola, no capítulo de número 1, de Tiago, verso de número 14, ele disse: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado e atraído por sua própria concupiscência, desejo exacerbado carnal. Crentes que não conseguem vencer aquele pecado antigo, aquela prática antiga, não conseguem transcender aquilo ali, cai sempre no mesmo problema. Sabe qual é o grande problema? A tua carne está gorda. Ela está alimentada. Ah, mas eu sou tão magrinho. Sou pele e osso. Me refiro ao que a Bíblia se refere. Quando foi apresentado o termo sarx aqui, está falando ou fala-se dos desejos, dos impulsos incontroláveis e carnais. Sim, é disto que a Bíblia está denunciando. Majoritariamente, quando a Bíblia fala sobre carne, todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre carne, a maioria das vezes estará se referindo ao desejo, à concupiscência carnal. Não consegue vencer este pecado, não consegue vencer esta vontade, não consegue vencer este impulso, cai sempre no mesmo erro, de forma que você já parou de tentar mudar, não consegue mais mudar, já desistiu dessa ideia de mudar, já aceitou, infelizmente, isso. É triste, mas é a verdade. A tua carne está alimentada. Você precisa sacrificá-la. Você precisa matá-la. Acho bonito não, interessante, o que certa feita Martinho Lutero disse acerca de sua natureza, quando ele abordando este assunto, ele falando sobre o velho homem, a velha natureza, o Adão, o velho Adão, todos estes se referem aos impulsos carnais, impulsos primitivos, né? Martinho Lutero disse que pensei ter matado o velho homem quando desci as águas, mas infelizmente descobri que o miserável sabe nadar. Querendo dizer que não é o fato de você ter aceitado a Cristo, feito discipulado, descido as águas, não é o fato de você ter sido batizado com o Espírito Santo, iluminado o teu entendimento acerca das Escrituras, Deus ter te apresentado o propósito a que te chamou, aquilo que Ele designou para a tua vida, você já está em curso. Este fato não aniquila o fato principal. Precisamos andar em vigilância, 24 horas vigilante. Quando se fala de carne, é diferente dos outros dois inimigos. O inimigo chamado diabo e o próximo inimigo que trabalharemos chamado mundo. É diferente porque tanto o diabo como o mundo estão fora. Eles estão do lado de fora do nosso ser, do nosso corpo. Estes, o Senhor Jesus já venceu. Pois o Senhor Jesus disse acerca do diabo que ele já está condenado. Acerca do mundo, no mesmo capítulo de João 16, ele disse que ele já venceu o mundo. João 16, verso 31, se não me falha a memória. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quanto à carne, quem vai vencer, meu irmão, somos eu e você. Eu e você precisamos todos os dias
lutar contra ela, sufocá-la, crucificá-la, queimá-la. E só há uma forma disto fazer e nisto ter êxito. E é assim que nós aqui, através do texto de Gálatas capítulo 11, assim veremos como vencer a nossa carne. Andando em espírito. Ande em espírito. E como eu ando em espírito? Orando. 1 Tessalonicenses, a receita que o apóstolo Paulo dá à igreja em Tessalônica, primeira epístola, capítulo de número 5, verso de número 17 é: orai sem cessar. Está em casa, ore. Está na rua, ore. Está no trabalho, ore. Está na escola, ore. Está na faculdade, ore. Está em um coletivo, ore. Está no teu carro particular, ore. Está você se alimentando, está você prestes a dormir, está você conversando com alguém, está você passeando, está você viajando. Não importa, ore, orai sem cessar. Antes de Paulo, o Senhor Jesus deu esta advertência aos discípulos no jardim do Getsêmani. Vigiai. O espírito está pronto, mas a carne não. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ore. A segunda receita, se eu posso colocar em segundo lugar, se não está equivalente, é ler a palavra. Não se afaste das Escrituras. Ela é o teu alimento. A fé é um organismo e, como todo organismo, precisa se alimentar para se manter viva. Se alimente das Escrituras. Mais uma vez vou te dizer, pare de dar tanta ênfase a materiais que falam acerca da Bíblia. Eu tenho muitos materiais, como os irmãos podem ver aqui, graças a Deus por isso. Quero adquirir ainda mais, tem muito mais obras que eu preciso, adquirir. Conhecimento sempre é bom, porém, eu não os tenho como primazia quando vou preparar um maná para a igreja do Senhor Jesus. A minha primazia está aqui, a palavra. Eu primo pela palavra. Eu vou à fonte. Eu não vou às ramificações da fonte. Eu vou à fonte. A palavra de Deus, irmãos, é suficiente. Ainda que falte quaisquer outro material, não sei, talvez as tuas condições financeiras não permitam você ter muitos materiais, mas eu quero te dizer que as Escrituras, por si só, dá conta muito bem do recado. Quando você fizer um curso de teologia e chegar nas matérias de hermenêutica, homilética, exegese, estas matérias, é algo que você verá muito bem. São matérias que eu gosto por demais, que elas enfatizam esta ideia. As Escrituras, irmãos, ela é necessária, ela é imprescindível. E por fim, o jejum. O jejum não combate o diabo. O jejum não combate o mundo. O jejum combate a tua carne que cede aos prazeres do mundo apresentado pelo diabo. Viu a estratégia qual é? O adversário pega os prazeres do mundo e apresentam a tua carne. Enfeitam do jeito que a tua carne gosta. A carne dele, ele gosta desse prato aqui, E aí ele enfeita bonitinho, espera um momento em que você está desprezando as obras do Espírito, deixando a desejar as coisas espirituais, relativizando o termo vigilância, Não é bem assim. A gente tem que viver a nossa vida, Não é dessa forma, que senão a gente fica lunático, a gente fica assim, tem que tudo ter um equilíbrio, de fato. Tem que ter um equilíbrio. Mas que este equilíbrio seja pautado pela palavra. Este equilíbrio seja pautado pela palavra. Amém, meus irmãos?
Portanto, as obras apresentadas aqui da carne, conhecido no texto do capítulo 5 de Gálatas, verso de número 19, nos diz que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque a lista é muito grande, irmãos. As obras da carne, a lista é muito grande, não é obras do mundo, é obras da nossa carne. As obras da carne, a lista é muito grande, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem um versículo que até parece ser tímido, porque é muito grande a lista das obras da carne. Mas vem um versículo, verso de número 22, parece tímido, mas não é. Nos apresenta a poderosa arma que o Espírito nos apresenta para contrapor as obras da carne, que é o Espírito de Deus, está aqui o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, que manifesta em nós, que é o seu fruto. É um fruto só. E a analogia que o pastor Antônio Gilberto, certa feita, trouxe em uma de suas ministrações, saudoso pastor Antônio Gilberto, já partiu para o Senhor, uma vez ele ministrando acerca do fruto do Espírito, ele fez a seguinte comparação, é como se fosse uma mexerica, um fruto só, com seus gominhos. E, especificamente, este fruto aqui, são 9 gominhos. O primeiro que encabeça o amor, o segundo, a expressão é gozo, mas o gozo é uma alegria incomparável. Uma alegria que só por Deus podemos experimentá-la. Graças à presença do amigo Espírito Santo podemos desfrutar esta alegria. Aquela alegria da salvação, aquela alegria que não fica no primeiro amor, mas ela permeia por toda a vida cristã. Esta alegria. A paz, esta paz que excede todo o entendimento, que independe do estado ao teu redor. É uma paz que você sente dentro de si. A longanimidade, junção de 2 termos, longo ânimo, né? Longanimidade é a pessoa difícil em irar-se. Isto também é uma virtude do Espírito, é fruto, né, do Espírito. Benignidade, que é o mesmo que você ser misericordioso. A misericórdia que você deseja para si, apresentar ao próximo. A bondade, que é o amor em ação, né? O amor que se expressa pelas obras sociais, a fé, mas que vem do sentido de fidelidade, ser fiel. Mansidão, que é do mesmo entendimento que humildade, né? Ser humilde, também é uma obra do Espírito. E, por fim, a temperança, que é o mesmo que temperado, ser equilibrado. Isto é obra do Espírito se contrapondo às obras da carne. Esta temperança também fala, esse equilíbrio, fala-se de domínio próprio. Você encontrar um crente que ele é dominado, que ele consegue controlar seus impulsos, que ele é humilde, que ele é fiel, ele é bondoso, misericordioso, difícil irar-se, é necessário muita coisa para ouvi-lo protestar veementemente contra as coisas. Este crente que é pacífico, ordeiro, ele é alegre no Senhor e muito amoroso, é alguém que é totalmente guiado pelo Espírito. Isto é o fruto do Espírito dele, está evidente nele. Portanto, meus irmãos, clamemos ao Espírito Santo para que gere em nós e que este clamor não seja feito apenas uma vez, mas que em 24 horas você ore, Espírito Santo, gere em mim este fruto. Espírito Santo, gera em mim este fruto. Eu preciso deste fruto. Este fruto por si só combate todas as obras da carne. Faça a comparação
Faça a comparação de todas as obras que foram apresentadas aqui da carne e veja como apenas um versículo, com 9 virtudes aqui apresentadas, não são suficientes para se contrapor às obras da carne, e assim, vencendo a tua carne, negar o mundo e assim colocar Satanás no seu devido lugar. Amém? Por fim, o mundo, e aqui eu quero ser sucinto, né? Uma vez que não há muito o que se apresentar acerca do mundo, a não ser a distinção que é necessário fazer a que mundo se refere, né? Terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro subtópico do terceiro tópico, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeira, a terra, Salmo 24, verso 1, ela é do Senhor. A segunda, o conjunto das nações conhecidas, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 23, que também é do Senhor, né? O terceiro, a raça humana, também é do Senhor. Salmo de número 9, verso de número 8. O quarto, o universo, preciso dizer, está lá em Romanos capítulo 1, verso 20. E por fim, os que se opõem a Deus. Este não é do Senhor. Interessante que em Salmo de número 24, Salmo 24, verso 1 e verso 2, as quatro conotações bíblicas que se referem ao mundo nos é apresentado. Salmo de número 24, verso 1. Né, não menosprezando as outras passagens, mas não é necessário, apenas Salmo de número 24, verso 1. Mas como a palavra do Senhor, nosso Deus, ela é vasta, ela é ampla, foi nos provado aqui que ela só é suficiente para termos entendimento de tudo e todas as coisas unicamente por ela. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade, a conotação mundo, que se opõe a Deus, aqueles que se opõem a Deus. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos, Salmo de número 19, verso 4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 de João, capítulo 2, verso 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia de uma sociedade separada de Deus e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha que interessante, maneira como o pastor Osiel colocou. São 3 níveis, segundo o subtópico do terceiro tópico, 3 níveis de vícios infames. E aqui o comentário que ele faz é o seguinte: as concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Quando a Bíblia apresenta a concupiscência da carne, tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Tá? Já faço eu vou fazer um comentário acerca disto e sei que para alguns será polêmico, né, o que vou falar, mas é necessário. É a palavra do Senhor, o nosso Deus, aquilo que o Senhor tem proposto em nosso coração é o que nós vamos conferir ao coração da igreja do Senhor Jesus. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Vou chegar lá. Por fim, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Queridos irmãos, vigie com o pensamento: eu
consigo assistir isso aqui, coisas que são produzidas por homens carnais, de mente animal, demoníaca, natureza sombria, totalmente dominada por Satanás, sabe? Produzem obras que está claro o propósito por trás dela, a mensagem está gritante. Já passamos daquela época de mensagens subliminares, irmãos. Já passamos. Já evoluímos. Ih, é coisa do passado aquele negócio de mensagem subliminar. Hoje está mais do que na cara, hoje está evidente qual é o propósito. A que propósito? Infelizmente, a sétima arte está servindo. O cinema em si está servindo, infelizmente. São poucas, salvo poucas obras. Se salvam poucas obras. Pouquíssimas. São raras você olhar de fato para alguém que produziu algo totalmente isento de propósitos, intentos obscuros. São pouquíssimas obras, irmãos. No mais, a maioria está evidente. Declarações contrárias a Deus, em oposição a Deus, em oposição à sua palavra, que se opõe contra a família. Você sabe do que eu estou falando? A família em sua composição nuclear. Pai, mãe, sua prole. Contrária à vida desde a sua concepção. Vigie, irmãos, vigie. São obras que o mundo sistema diabólico, estão produzindo com o intento de minar a tua fé, de minar o teu entendimento espiritual. Você pode dizer assim, não, mas eu tenho consciência, eu sei separar uma coisa da outra, eu tenho capacidade para separar muito bem uma coisa da outra. Ok, de fato, glória a Deus por isso. Mas já ouviu aquele ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Vigie, meu irmão, vigie. A Bíblia, acerca da batalha espiritual, ela nos fala em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6 e 7, que nós devemos dar graças a Deus. Graças a Deus. Ou antes, dar maior graças ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Eu tenho capacidade, eu posso, eu sei. Deus resiste a este tipo de pessoa. Porém, dá graça aos humildes. Senhor, tu me conheces, tu conheces a minha estrutura. Salmo de número 103, verso 14, tu te lembras de que sou pó. Eu dependo do Senhor e da sua misericórdia. Mas não fique apenas em palavras. Tem ações. Reaja. Verso 7. Sujeite-se. Estou parafraseando o versículo. Sujeite-se ao Senhor, o teu Deus. Quanto ao diabo, resista, e ele fugirá de vós. Verso 8. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Porém, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Com relação ao pecado, fuja. Com relação ao diabo, lute, enfrente. Com relação a Deus, se humilhe, se achegue.
Explore o teu relacionamento com o Senhor. Evite as obras satânicas, as obras da carne, aquilo que alimenta a tua carne. Aquilo que a tua carne toma prazer, aquilo que você percebe após consumir, você sente que o nível espiritual não é o mesmo. Você sente que a tua vida espiritual não é a mesma. Resista, meu irmão, em nome de Jesus. Combata isto, não coloque, faça como o salmista. Olha que lindo. O exemplo do salmista, Salmo de número 101. Salmo de número 101, verso de número 3. Olha o que o salmista fala. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Não coloque diante dos seus olhos. Evite. Fuja. Não preste os teus ouvidos a ouvir o que não agrada ao Senhor. A amizade com o mundo constitui-se inimizade contra o Senhor nosso Deus. Aquilo que é do mundo jamais pode ser identificado para servir aquilo que é do sistema satânico. Eu preciso deixar isso muito claro, porque tem gente que acaba levando ao pé da letra. Conheço pessoas que não vão para shopping, né? Não vão para shopping, não vão para um determinado restaurante, né? Porque julgam, não, ali é muito, tem pessoas do mundo, aquela coisa. E aí começa a misturar. Não é disso, irmãos. A Bíblia está falando sobre o sistema diabólico, o sistema satânico. Fuja do sistema diabólico, as obras que o sistema diabólico produz. Isso sim você deve fugir. Estes você deve fugir, não deve encarar, não deve se aventurar com relação à produção mundana. Quero glorificar a Deus, meus irmãos, porque aqui chegamos à conclusão desta lição. Louvamos, portanto, ao Senhor por esta oportunidade que nos é facultada. Que o Senhor Deus possa falar mais claramente ao teu coração. Ao longo da semana, estaremos todos os dias postando lá no Instagram, postando um vídeo, o texto semanal, que durante a semana é indicado na lição bíblica, para melhor compreensão acerca do assunto. Bons estudos, até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.